Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como é que tá os elogios aí? Como é que vocês costumam elogiar seus filhos? Se é pela atitude, se é pelo comportamento, ou se é pela a maneira que eles resolvem as coisas? Sabia que isso faz muita diferença na vida da criança? A maneira como você, pai, você, mãe, elogia seu filho, isso aí vai influenciar muito no comportamento dele e também na vida pessoal. Porque, por exemplo, assim, a gente costuma elogiar muito nossos filhos por qualquer coisa, né? Por exemplo, a minha filha gosta muito de desenhar, então ela traz sempre o desenho, assim, olha mamãe, eu fiz isso, não sei o que, alguma coisa assim, né? Então, eu costumo sempre falar assim, que lindo, parabéns, né? Mas assim, isso não é muito, não é muito não, é muito preocupante, assim, se for ir mais a fundo nesse assunto, é algo muito forte, que faz muita diferença, assim, na vida da criança. Em vez de falar assim, parabéns pelo seu desenho, é, é interessante a gente mostrar para a criança o, o que ela acha daquilo. Porque, tipo assim, é porque senão a criança fica dependente emocionalmente. Por isso que eu fiz um post no Stories perguntando assim, se seu filho é independente, emocional. É por causa disso, assim, porque a criança se torna independente emocional, sabe? Porque tudo ela depende da aprovação dos outros e não da dela mesma, assim. Ela sempre vai depender da aprovação dos outros para se sentir bem. E isso é uma dependência, né? Então, assim, mas isso pode ser melhorado, isso a gente pode melhorar, mas é prática. É prática. Se você realmente quer ter um resultado melhor com o seu filho, é melhor começar. Isso se você se preocupa, né? Se você tem, se você acha que seu filho é dependente emocional e se realmente você quer mudar isso, por às vezes a gente não ter, não saber como fazer e a gente sempre acha que a gente está fazendo melhor, mas que realmente assim vai ter consequências se não mudar, né? Mas se você quer melhorar com seu filho, que comece agora. Porque eu fiz um teste, sabe? Para saber se a minha filha já estava sendo dependente emocionalmente ou não, né? E, e ela, como ela costuma sempre desenhar, né? Aí ela veio trazer para mim e eu já, como eu já tinha estudado tudo o caso, eu falei agora que eu vou pegar, vamos ver se é verdade ou mentira, né? Então o resultado foi que ela já estava ficando independente emocionalmente. Não só ela, a irmãzinha dela também. Então assim eu fiquei chocada, porque realmente é triste a gente saber que a criança já está sendo uma coisa que a gente pode mudar, né? E a criança está ali dependente, dependente da gente, né? Então o que eu fiz? O que fazer nessa situação, né? Em vez de elogiar, assim, nossa, tá lindo, troque por. Faça a criança ver o que ela fez. Por exemplo, assim, você fez, o que você fez? Mostra para a mãe o que você fez. E ela vai mostrar, aí você começa a conversar com ela. E o que você achou? Aí ensina a criança a ver o lado dela, sabe? Porque o que vai nos deixar seguro é o nosso lado interno, não o lado externo, tipo a dependência dos outros. Isso aí é tudo, é, é como se fosse uma fantasia, digamos assim, porque na nossa vida a gente não vai ter elogio sempre. Então a gente desde pequeno temos que ensinar os nossos filhos a serem independentes, dos outros, assim, de nós, para ser feliz. Eles precisam se amar em primeiro lugar, se respeitar, que isso que vai fazer muita diferença. Então, assim, aí eu comecei a trocar, sabe? Eu não fico elogiando porque eu não fico elogiando porque qualquer coisa, de qualquer jeito. Eu sempre procuro melhorar a maneira como que eu vou falar com elas. Eu não fico mais elogiando por tudo, né? E, e eu sempre procuro evitar o máximo, assim,
porque eu sei que isso não é legal. Porque essas pessoas que são dependentes emocionalmente, elas nunca vão olhar para dentro dela, elas sempre vão procurar a felicidade nos arredores e outras pessoas menos nela, porque ela não foi ensinada a olhar para ela mesma. Então isso aí é muito importante para criança, assim. Assim, quanto mais cedo a gente puder corrigir esses tipos de coisas, assim, esses pequenos pontos, mas que fazem muita diferença na vida da criança, é bom que a gente comece logo, sabe? Então, assim, uma coisa interessante de fazer é descrever. Descrever, assim, por exemplo, assim, você, é, que bonito, né? Que bonito que você está se esforçando para melhorar, né? Por exemplo, quando fez alguma coisa, né? Em vez de falar assim, você é muito inteligente, né? E porque muito inteligente, ele vai ficar querendo ouvir isso toda hora. Eu sou inteligente, sou o melhor da sala e tal. E quando isso acabar, onde que ele vai encontrar digamos assim, o ponto forte dele, né? Então, se você trocar, dizer que seu filho é inteligente, pô, aí você começar a falar assim, que bonito, é, o seu esforço foi, foi muito lindo o seu esforço. Então, isso vai ajudar a criança a olhar de uma outra maneira. Isso não já troca as coisas, não é uma dependência emocional mais. Porque ele se esforçou, você está reforçando que ele se esforçou e assim ele pôde conseguir as boas notas. Então é diferente, né, de dizer só você é inteligente. Inteligente só é uma coisa superficial, assim, né? Só é um nome, assim. Não é algo que vai profundo, que vai realmente que se torna uma âncora para o seu filho, né? Então, assim, seja específico também, de ser específico, né? Por exemplo, assim, gostei que você guardou as sapatilhas e brinquedos do seu irmão. Então, assim, em vez de falar isso, é, diga assim, é fantástico ajudar as pessoas, ajudar quem está precisando de ajuda. Então, isso aí já muda também todo o contexto. E a outra dica é ensinar as crianças a perceber, né? É, ensinar as crianças a perceber para os seus próprios bens. Por exemplo, assim, nos momentos bons, né? Foi muito bom, por exemplo, se a criança foi muito boa na prova, não fala assim, parabéns por você ter tirado nota boa, mas fala assim, eu achei bem interessante que você foi bem na prova. É, você deve estar orgulhoso de você mesmo, não é? Aí, tipo, já vai rolar uma conversa, assim, sabe? Ele vai poder é, dar, fazer o ponto dele também, o ponto de vista dele. Ele vai poder falar do ponto de vista dele. Então, isso é bem interessante quando a gente começa a mudar as coisas. Parece que tudo clareia, né? Tudo fica mais claro, mais objetivo. E até o relacionamento de pais e filhos melhora bastante quando a gente começa a mudar esse tipo de atitude que a gente toma com nossos filhos, né? Porque em vez de a gente sempre querer poupar, sempre querer elogiar para a criança ser segura, determinado, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, com esse tipo de elogio, sabe? Que tem um elogio positivo e um outro elogio negativo, né? Então a gente tem que tomar esse certo cuidado, porque olhando bem assim parece que são coisas muito parecidas, mas que realmente assim se for ir mais a fundo faz muita diferença entre esses dois, tá bom? Então tomem cuidado com os filhos de vocês, não deixe que eles sejam dependentes emocionalmente, porque isso ele vai levar para a vida adulta dele. Isso ele vai reagir da mesma forma dentro do relacionamento dele. Pode ser com amigo, pode ser relacionamento amoroso. Vai ser a mesma coisa, ele vai sempre ficar esperando que outras pessoas elogiem ele para ele ser feliz. E não ele ver os pontos fortes dentro dele.
Então, em vez de ficar todo tempo elogiando desse jeito, sempre procure olhar para o seu filho e ver realmente, perguntar para ele o que ele acha daquilo, o que está faltando, o que precisa ser melhorado ali. Então, esses pontos que a gente precisa fazer com que a criança entenda isso, sabe? Isso vai ajudar muito vocês na relação, isso vai mudar muito. Então, se vocês praticarem dentro de casa, vocês voltam aqui para comentar como foi. E eu espero que vocês tenham gostado da dica, tá bom? Tudo de bom para vocês. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.